Oi, gente, eu não sou Igor Patrick, meu nome é Leopoldo Cavalcante, normalmente eu sou o diretor, mas agora eu vou apresentar mais um Pagode Chinês, no seu podcast semanal com tudo que acontece de mais importante, curioso e extraordinário na China. Comigo hoje está a Maria Rosa Azevedo. Hey, Polders! Que bom te ver aqui de novo. E o Caleb Guerra. E aí, Leopoldo, eu também tô ansioso por um episódio narrado por você. Pois é, Caleb, tu nunca deve ter visto, porque eu acho que a gente só usou o Poldo de apresentador quando a gente estava em ambiente de teste ainda. E agora o mundo vai poder ver essa voz de locutor que o nosso diretor tem. Legal, Exato. privilégio. Não sei pra que esse privilégio, mas deve ter algum bom motivo pelo qual eu tô sempre atrás do microfone, na verdade dentro da call do Meet, sem falar nada. Esse motivo é a umidade, Poldo. Talvez seja umidade, talvez seja com total desconhecimento. Humildade. Fala de desconhecimento, eu vou passar pra você, Maria Rosa, a parte dos recadinhos, dos bilhetinhos que a gente tem pra fazer. Exatamente, galera. O Leopoldo não sabe ler, então eu vou ficar com a parte que precisa de leitura. Mas não, brincadeira. A gente vai deixar primeiro alguns recadinhos aqui, né, como sempre. Pois é, sábado às 10 horas da manhã vai ter o primeiro evento do Observa China em inglês. E lá no Observa a gente vai receber o sinólogo e linguista David Moser, que é um dos maiores estudiosos da língua chinesa no mundo. E aí o evento, como sempre, gratuito e com inscrições limitadas no site www.observachina.com. Gente, honestamente, vai ser imperdível. Eu acho que é um dos eventos mais aguardados até hoje no Observa. Então todo mundo que conseguir acordar um pouquinho mais cedo aí no sábado, faz que nem eu. No treino de sábado de manhã já coloca o Observa pra ouvir, porque vai ser algo que realmente vai valer a pena. E além disso, eu também queria falar que o Igor e o Padilha, eles acabou de sair um artigo deles no Journal of International Affairs de Colômbia. E é um artigo que tá, incrível. E eles estão analisando relações entre Venezuela e China. Então, parabéns aí, tio Rasgaceda, pros meus amigos, pro Igor e pro Padilha, porque realmente ficou muito legal e num jornal tão importante quanto é o da Universidade de Colômbia, né? Então, parabéns aí, meninos. E aí agora eu vou fazer minha parte pra avisar, que é uma coisa que eu sempre peço pro Igor fazer, e ele sempre esquece de fazer, que é dizer que na descrição do episódio, esse episódio 12, vai ter o link tanto pro evento do Observa China, quanto pro artigo do Igor e do Lucas Padilha. E além disso, Caleb tem mais um recadinho pra gente. Conta aí, Caleb, qual é a boa? Sim, esse recado é pros amantes do mandarim, pros amantes da língua. Eu, com mais duas amigas, duas professoras de mandarim, a gente criou um grupo chamado Mestres do Mandarim, a gente tá no Instagram também. Mas o objetivo é criar um clube de leitura completamente em mandarim. Então a gente vai começar agora em março, vai acontecer todas as terças-feiras. É para quem realmente já tem algum nível de mandarim, né? Algum nível de língua, de intermediário avançado. Mas quem quiser participar, as informações estão todas lá e serão todos muito bem-vindos. As vagas são limitadas para a gente conseguir discutir legal o livro e todo mundo ter oportunidade de falar e praticar mandarim. E é isso. Muito legal, Caleb. Não sei fazer propaganda, galera. Eu queria tanto saber ler em chinês, mas primeiro eu tenho que aprender a ler em português direito, né? Então, mais um dia eu chego lá, eu chego no seu nível, Caleb. Inspiração aqui pra galera. Como a Maria Rosa falou, eu não sei ler. Mas estamos ainda pegando essa parte de livros, que é um assunto que eu desconheço completamente. Tem que falar que a nossa promoção de Ano Novo Chinês ainda está acontecendo. Vai lá no nosso Instagram, @pagodechinês, e lê as instruções para poder concorrer a 2 livros que a gente está sorteando. China, o Renascimento do Império, da Claudia Trevisan, e Manual da Traição, do Jonathan Spencer. Então é só correr lá, ler tudo, marcar os seus amigos, ou amigas, ou amigues, e é isso, manda bala. Então, sem mais recados, vamos começar o primeiro bloco? Roda a vinheta. A Terra do Meio é o bloco em que a gente aqui do Pagode Chinês coloca a China no centro do palco, recapitulando e explicando as notícias mais importantes da última semana. O bloco foi batizado em referência ao nome da China em mandarim, Zhonghua, o Império do Meio. Vamos nessa. O novo presidente americano Joe Biden e o líder chinês Xi Jinping falaram pela primeira vez por telefone na semana passada. Segundo a agência de notícias estatal Xinhua, Xi destacou que as relações entre os dois países alcançaram resultados frutíferos e benéficos, não apenas para os dois países, mas também para a promoção da paz, estabilidade e prosperidade mundial. O presidente da China exortou o lado americano a, abre aspas, respeitar e tratar o outro lado como igual, de maneira construtiva, fecha aspas. Ele se predispôs a restabelecer mecanismos de diálogo, sobretudo nas áreas econômica e militar. Já o comunicado divulgado pela Casa Branca fez um recorte diferente da conversa. Os americanos ressaltaram que Joe Biden expressou, abre aspas, profundas preocupações com as práticas econômicas injustas e coercitivas, fecha aspas, de Pequim, e também se posicionou contra a repressão em Hong Kong e as violações dos direitos humanos,
Uigures, em Xinjiang, região onde a minoria muçulmana uigur vive. Biden e Xi finalizaram a chamada com promessas de cooperação em áreas de interesse comum, como o controle da pandemia da Covid-19 e o combate às mudanças climáticas. Caleb, o conteúdo da conversa mostrou que Biden deve manter a postura assertiva contra a China, a mesma postura que Donald Trump iniciou lá no passado. Mas não deixa de chamar a atenção a diferença entre o que cada país resolveu destacar, né? Então, parece que foi exatamente isso, né? Realmente, os comunicados oficiais divulgados pelos dois países foram muito diferentes. Com focos diferentes, né? Algumas pessoas interpretaram até como dois tipos de atitudes diferentes mesmo, né? Com relação a uma ligação só. Os Estados Unidos se posicionando de uma forma um pouco mais pessimista, enquanto o lado chinês tentando ser um pouco mais otimista, né? Particularmente, eu acho o conteúdo que foi divulgado pelo governo chinês muito mais robusto e interessante para qualquer pessoa que goste mais de detalhes. Enquanto a nota divulgada pela Casa Branca tem em torno de 140 palavras, a chinesa tem aproximadamente 5 vezes mais conteúdo que isso. Mas bem, no todo, analistas têm dito que a ligação ter acontecido perto do Ano Novo Chinês é o marco de um primeiro passo para consertar uma relação que foi bastante desgastada nos últimos anos. Apesar de que pontos de tensão entre os dois países ou críticas que já existiam realmente não mudaram muito ali. O professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Renmin, da China, um professor chamado Shi Yinhong, disse, por exemplo, que a ligação mostra uma tentativa de reafirmação de laços, mas ele não espera que os Estados Unidos abrandem as atitudes com relação à China. Wei Zhongyou, outro professor especialista nos Estados Unidos que leciona na Universidade de Fudan, ressaltou o quão simbólico essa ligação foi, exatamente como sinal de que o Biden não é o Trump, e ele não planeja, por exemplo, continuar confrontando a China em frontes diferentes, especialmente em mídias sociais. Mas o próprio Wei também diz que, abre aspas, apesar das relações realmente terem uma chance de mudar, devido aos vários problemas que os dois lados têm, como por exemplo Taiwan, Hong Kong, Xinjiang, comércio, tecnologia e outras questões, realmente será um desafio amenizar a tensão e isso não será feito da noite para o dia. Fecha aspas. Na prática, e no Twitter, logo um dia depois da ligação, os pontos destacados por Biden foram os mesmos, abusos de direitos humanos, a coerção de Taiwan, e também disse que trabalharia com a China sempre colocando os americanos em primeiro lugar. Na conversa da semana passada com Biden, já do lado do presidente Xi Jinping, ele fez algo que culturalmente é bastante chinês. Ele se referiu a uma conversa que os dois tiveram como vice-presidentes até então na cidade de Chengdu em 2011. E na ocasião, Xi perguntou para o Biden uma palavra que definiria os Estados Unidos da América. E Biden respondeu com a palavra possibilidades. E então ele disse que, abre aspas, nós esperamos que as possibilidades agora apontem para a melhoria nas relações China e Estados Unidos da América, fecha aspas. E vejam bem, a mesma palavra em mandarim usada para passado também é a palavra usada para frente, ou o que está na frente, que é a palavra xian. E qual que é a implicação cultural disso? Isso significa que culturalmente os chineses sempre buscam referências no passado para ressignificar o futuro. E esse na minha opinião, um recado, ou é uma dica cultural que o Xi está passando para o Biden, de que a China, independente de todos os problemas atuais, ela sempre busca no passado razões e novas possibilidades para resolver os conflitos atuais. Tudo se ressignifica com referências passadas, até mesmo a relação desgastada entre os dois países. O passado nunca é esquecido na mentalidade social chinesa e a busca pelo governo vai estar sempre pautada nessas questões antigas, questões que eles não vão abrir mão, como as questões que o próprio Biden citou no tweet dele. E como eu disse, os dois lados focaram em atitudes diferentes com respeito à chamada, Xi sempre falando, pelo menos no texto divulgado pelo governo, em administrar as diferenças e manter a paz e a estabilidade na região, e o Biden falando novamente em abusos de direitos humanos e preocupações dele com as práticas econômicas coercivas e injustas que a China tem. Lev Nashman, um acadêmico especializado nas relações China e Estados Unidos, que mora em Taiwan, diz que as notas divulgadas por ambos os governos têm como público-alvo as audiências domésticas
dos próprios países. Então é exatamente por isso que elas são tão diferentes assim. Então o governo americano escreveu o que ele gostaria que os cidadãos americanos lessem e o que reverberasse na mídia americana, e a China fez o mesmo. O final da nota, divulgada pelos chineses, é muito positivo. Diz que Biden elogiou a cultura e o povo chinês, o que para chineses isso é sempre ótimo, e também diz que o telefonema vai mandar uma mensagem positiva ao mundo e espera que os dois lados tenham sempre uma comunicação constante, construída em interesses comuns. Eu, particularmente, por motivos pessoais até, prefiro ficar com essa visão um pouco mais positiva, com essa expectativa pelo menos. Eu tenho muitos amigos chineses, tenho muitos amigos americanos e todos foram pessoalmente afetados no trabalho e na vida privada por causa dessa guerra comercial e pela briga, né, de narrativa entre os dois países. Então, na minha opinião, nesse caso aqui, todo otimismo é pouco. Terminou na quinta-feira passada a visita do ministro das Comunicações do Brasil, Fábio Faria, à sede da Huawei em Shenzhen, na China. Acompanhado por uma comitiva com 9 outros funcionários do ministério, Fábio foi conhecer as instalações do Laboratório de Segurança Cibernética da empresa, 2 semanas após a divulgação das regras do leilão de 5G que liberou a participação da Huawei. Além de testar a tecnologia em loco, o ministro também conversou com Ran Zhanfei, fundador e CEO da Huawei. A equipe brasileira ficou menos de 24 horas em solo chinês e foi dispensada da quarentena mandatória a todos os estrangeiros vindos do exterior, um privilégio que a China não estendeu nem mesmo à comitiva de especialistas da OMS que visitaram o país nas últimas semanas em busca de pistas sobre a origem do novo coronavírus. Mesmo assim, segundo o Globo, todos os 40 chineses que tiveram contato com os brasileiros foram enviados para quarentena em hotéis, incluindo garçons e diretores da Huawei. O leilão das frequências de 5G no Brasil deve acontecer no fim do primeiro semestre. Se nada mudar, a Huawei é a grande favorita para o fornecimento da infraestrutura necessária à instalação das redes. Maria Rosa, Bolsonaro falou grosso, indicou que vetaria a entrada do Huawei no mercado de 5G brasileiro, mas com a queda de Donald Trump e a necessidade de vacinas, parece que o cenário acabou tendo uma reviravolta. Já dá pra cravar que a Huawei vai ser vencedora mesmo? Qual a expectativa do mercado pra esse leilão? Poldinho, não dá pra cravar absolutamente nada quando a gente fala de Brasil, né? E ainda mais quando a gente fala de um Brasil com o governo Bolsonaro, né? Mas com certeza toda essa comitiva foi um grande aceno do Brasil à China. Eu vejo também como a China estendendo muito a mão ao Brasil, né? A China pensando numa relação com o Brasil que ela não é só de 4 anos, que ela é independente de governos, que ela é a longo prazo. O pessoal chegou lá na China e primeiro que tinha um grande bolo com a bandeira do Brasil, então isso Caleb pode confirmar, porque os chineses, essa é a maneira chinesa de realmente tentar agradar estrangeiros. E, além disso, tudo que você já comentou, né? Sobre, primeiro, a comitiva brasileira não precisar fazer essa quarentena. Segundo, pensar nessas pessoas do alto escalão da Huawei que, após a saída do pessoal, foram fazer uma quarentena obrigatória. Então, isso já demonstra toda a importância que é dessa visita da comitiva do Fábio Faria lá na China, lá em Shenzhen, né? Eles repercutiram bastante, né? Tudo que aconteceu no Twitter, principalmente no Twitter do ministro das Comunicações, o Fábio Faria. E ele falou sobre como foi a visita, como foi olhar esse laboratório, né? Como olhar esse espaço que mostra como é que a 5G funciona de verdade. E além disso, ele também ressaltou bastante sobre a questão da segurança cibernética e da visita deles a esse laboratório de segurança da Huawei, e onde há esses debates sobre quais vão ser os padrões globais e os requisitos aqui no Brasil para a confiabilidade das redes. Então ele falou sobre isso algumas vezes no Twitter. Mas eu mesma, olhando ali o que aconteceu no Twitter, eu acho que é um caso até que vale alguém olhar mais fundo sobre essa rede de tweets, mas o que eu vi foi uma resposta 100% negativa, quase 100% negativa nos comentários, né? Tanto nos comentários quanto nos retweets. Inclusive, o pessoal subindo bastante uma hashtag que era Huawei No. Então, todo esse aceno, ele é visto de maneira muito ruim pela rede bolsonarista. Mas, apesar de tudo isso, o leilão ele deve acontecer e ainda no primeiro semestre de 2021. E como a gente já falou aqui pra caramba, né? No Pagode, o leilão ele realmente vai ser um fator chave pro futuro do desenvolvimento do Brasil, né? A proibição da Huawei nesse leilão teria efeitos muito negativos. E isso tanto no custo, né, de trocar toda a tecnologia que a gente já usa há décadas aqui no Brasil, tecnologia chinesa que é usada nas telecomunicações, mas também de atrasar a implantação da 5G, né? E como isso é algo que vai definir muito, cada vez mais, o mundo que a gente vive. Querendo ou não, a gente hoje já experimenta o que é um mundo 100% pautado em comunicação à distância. Então, como a gente está ficando cada vez mais dependente disso, e o impacto que uma infraestrutura de telecomunicações consegue exercer no futuro de um país, no desenvolvimento econômico de um país.
país, né? Com isso, tem acontecido também uma onda super forte de incentivo à entrada da Huawei no leilão. E eu vi isso acontecendo principalmente com o empresariado, né? De maneira fundamental, alegam que isso é uma questão de livre mercado, então que se a Huawei está compliant, né? Se ela está de acordo com as obrigações que já são postas na licitação. Então, todas essas questões de segurança, claro, mas também da infraestrutura que vai ser provida, e tem muitas cláusulas ali relacionadas principalmente à região norte, de questão de fibra ótica na região norte, também sobre como tem que ter internet, no mínimo 4G, em cidades com mais de 600 habitantes. Então, todas essas questões que essa classe, e também de toda a população, né? Da importância que é de se ter boas relações com a China, e cada vez mais. A gente não pode esquecer, e isso é algo que todo mundo, quando vai falar de China, sempre traz, né? É o maior parceiro comercial do Brasil. E, além de tudo, a gente ainda bota a cereja no bolo, lembrando que eles também são os maiores provedores de insumo para vacina, né? Que é a única saída possível para essa pandemia que a gente já tá há quase um ano. A ByteDance, empresa chinesa dona do TikTok, decidiu cancelar o acordo de venda das suas operações americanas do aplicativo a um grupo liderado pela Oracle. Fontes ouvidas pelo jornal disseram que o acordo só foi fechado para atender às demandas de Donald Trump, que ameaçou banir a rede social caso ela não fosse vendida para uma companhia dos Estados Unidos. Com a queda do presidente americano e a eleição de Joe Biden, a negociação deixou de ser tão importante. Segundo o Wall Street Journal, o plano de venda foi arquivado indefinitivamente até que Biden realize o que ele tem chamado de, abre aspas, uma ampla revisão dos esforços do seu antecessor para lidar com os riscos potenciais de segurança das empresas de tecnologia chinesas, fecha aspas. Nesse meio tempo, a ByteDance espera encontrar um novo parceiro de infraestrutura nos Estados Unidos. Maria Rosa, o que a gente pode esperar da relação entre a ByteDance e os Estados Unidos e qual o futuro do TikTok? Brevemente, pelo amor de Deus. Pô, tu tá falando desse brevemente só porque tu me viu escrevendo sobre o comentário e tu viu que ia ficar um outro ponto CN? É isso? Porque são as vantagens de ser o diretor também. É isso, galera. Eu me animo com esses assuntos. Mas tá bom, vou tentar ser concisa. É que o pior é que são muitos nomes. Então, gente, eu já peço desculpas desde agora, porque realmente eu entendo que pra falar de ByteDance fica confuso. Então, só recapitulando. ByteDance, empresa mãe, 2 filhas. Uma, o Douyin, que é basicamente o TikTok versão China. E o outro que é o TikTok, que é o Douyin pro resto do mundo. Então, aqui, pra gente ficar na mesma página. As coisas estão animadíssimas, com certeza, lá na ByteDance. Primeiro que não dá pra gente esquecer que eles quase foram banidos dos Estados Unidos no ano passado, né? A gente falou bastante disso aqui no Pagode. E agora, esse ano, eles já estão querendo lançar os serviços de pagamentos, né, dentro do Douyin. E também a nova conversa já é sobre o Douyin abrir capital na Nasdaq, que é a Bolsa de Valores de Nova York, a maior bolsa de valores do mundo, né? E isso tudo foi quando agora, em fevereiro, o Kuaishou, que é basicamente o arqui-inimigo do Douyin lá na China, teve a maior abertura de capital de empresas de tecnologia desde o Uber. Então eles ficaram com um valor de mercado de mais ou menos 159 bilhões de dólares. Então depois que isso aconteceu, que esse arqui-inimigo do Douyin teve esse estouro, então eles estão em segundo lugar na China, o Douyin ainda é em primeiro lugar quando se fala de aplicativo de vídeo curto, eles começaram, a especulação começou sobre eles abrirem capital na Bolsa de Hong Kong. Só que eles esperaram. E aí, dentro de toda essa onda de positividade que veio em relação à China e Estados Unidos, que até o Caleb comentou, durante o governo Biden, parece que isso vai mudar para uma abertura de capital na Nasdaq. Mas, por que eu tô falando tudo isso, né? Pra mim, e isso é 100% opinião, parece que essa positividade, esse otimismo, eles basicamente minaram a necessidade do TikTok de fazer esse acordo com a Oracle. A gente já falou desse acordo aqui no Pagode, mas só pra lembrar, a Oracle ia comprar 12,5% da ByteDance no mundo inteiro e eles iam ser mais ou menos o suporte de tecnologia dentro dos Estados Unidos pra ByteDance. E só assim o TikTok ia poder funcionar dentro dos Estados Unidos. Então, além deles serem uma parte do negócio, né, deles serem donos da ByteDance, a ByteDance também teria que usar o serviço de nuvem da Oracle. Isso tudo ficou ultra embargado, foi se arrastando. Basicamente, o que o pessoal mais fala é que havia uma questão relacionada ao algoritmo da ByteDance. Eles não quererem liberar esse algoritmo pra Oracle, né? Só que essa questão toda com a Oracle estava muito relacionada ao governo Trump. Primeiro que um dos fundadores da Oracle, ele era amigo do Trump, né? Então eles eram muito próximos, mas também isso era visto como um empecilho para a chegada dos dados que circulavam ali dentro do TikTok, da ByteDance, para o governo chinês. Então, por isso que eles colocaram a Oracle para ficar ali hospedando esses dados. Tudo isso nessa onda de otimismo se viu, mas não tão necessário. Então,
que a gente vê hoje é esse acordo, ele acabando, então ele sendo postergado aí e sem muitas definições, e um novo tipo de aceno da ByteDance aos Estados Unidos, que seria com essa abertura de capital na Nasdaq. Ninguém sabe ainda como é que o Biden fala abertamente sobre, ainda tá discutindo essas questões relacionadas à ByteDance e ao TikTok nos Estados Unidos. A ByteDance é bem verbal em relação a todas as medidas de segurança que eles têm tomado para realmente proteger e privacidade de dados dos usuários do TikTok, e também fala sobre a criação de 10 mil empregos nos Estados Unidos, com realmente eles podendo operar e eles podendo ter escritórios por lá. Então é isso, a hora que eu provavelmente vai ficar fora dessa jogada. E eu queria terminar esse comentário falando sobre o episódio número 6 do Pagode, que aí é o .cn com o nome de onde vem seu vício em TikTok. E aí eu entro bem mais sobre como é que funciona a operação do TikTok, esses algoritmos que são tão valiosos aí. Quem não ouviu ou quem quiser ouvir de novo, tá tudo lá. Obrigado, Maria Rosa. Recomendando novamente aí o episódio número 6, o .cn do episódio número 6, na verdade, Pagode Chinês. Tá bem legal para entender mais profundamente a relação do TikTok, como é que ele funciona. E finalizando nosso bloco de notícias, então. Vamos agora para o .cn dessa semana. As empresas de tecnologia chinesa não só estão na vanguarda das inovações, como têm se tornado cada vez mais diversas. O número de mulheres trabalhando nessa indústria vem crescendo paulatinamente, aflorando um problema corriqueiro no ambiente corporativo global, o sexismo. As chinesas são alvos de marginalização e desmoralização, enquanto precisam se desdobrar para dar conta do trabalho em um ambiente hostil e dos afazeres domésticos quando chegam em casa. Hoje o .cn vai trazer pra gente essa outra cara do crescimento econômico chinês. É contigo, Maria Rosa. Agora bora pro .cn. Primeiro, como o Poders falou, esse .cn é sobre mulheres trabalhando em setores de tecnologia, né? E de acordo com essa nova expressão agora que tá na moda, com o Big Brother, esse é o meu lugar de fala. Eu sempre trabalhei em empresas de tecnologia, então sempre trabalhei em Big Techs, em Fintechs. Também na parte de investimento em tecnologia, investi em startup. E além de tudo isso, eu também me identifico com o gênero feminino. Então, esse é bem um lugar que eu tô acostumada. E eu tô falando tudo isso porque é um tema que, querendo ou não, ele é delicado. Ele envolve outras coisas, ele envolve opinião também, muito além só de estatística ou só de fatos. E principalmente quando se fala de China, né? Entra em diversas questões culturais que eu nem consigo, nem quero falar num bloco que só tem 10 minutos. E todos os comentários e toda a pesquisa que envolve fazer esse bloco se baseia em argumentos de pessoas que, para conseguir se expressar, tratam esse masculino e esse feminino como esses arquétipos, né? Então, como que, principalmente de acordo com a cultura chinesa, né, que é sobre o que a gente tá falando, vai entrar como um papel ou uma característica que ela é designada a uma mulher, ou seja, ela é tida como feminina, ou então que ela é designada a um homem, que é algo que é tido como masculino. E com isso, a grande maioria da pesquisa, os comentários de pessoas, as reportagens que eu fui atrás para embasar esse .cn foram feitas por pessoas que tratam essa questão do masculino, essa questão do feminino, como esses arquétipos de gênero, né? Então, principalmente a gente falando aqui de cultura chinesa e como isso é tratado na cultura chinesa, eles, para se expressar, para colocar isso em palavras, colocam papéis ou características ali que eles vão chamar de masculinas, ou papéis e características que vão chamar de femininas e atribuir cada uma delas, respectivamente, ao gênero masculino ou ao gênero feminino, né? Então, a pesquisa vem desse lugar que ele, com certeza, hoje tem sido muito confrontado. O que é de homem, o que é de mulher, né? Hoje isso é algo que é muito difícil de ser dito. Você já enfrenta mais problemas de se falar tal característica é de homem, tal característica é de mulher. Mas essa é a realidade que a gente vive, a grande maioria das pessoas ainda traz muitos desses pensamentos e qualquer semelhança com o Brasil, inclusive, não é mera coincidência. No Brasil ainda há, né, essa barreira muito bem definida do que é masculino e do que é feminino, principalmente quando a gente fala de profissões, principalmente quando a gente fala de ambiente de trabalho e de um ambiente de trabalho que ele é tão dominado por homens, né? E agora, como sempre, vamos começar o bloco falando em números, né? A gente tem que começar com eles. E nesse caso foi um pouquinho mais difícil, na verdade, porque o governo chinês, ele coloca em muitos lugares, ele encasquetou com esse número, que é de 55% das startups chinesas são fundadas por mulheres. Muita gente refuta esse número, mas muita gente também replica ele. Então, em muitos lugares, em muitas reportagens, em muitos reports,
esse número é encontrado. Mas eu encontrei um dado que eu achei legal, que é da Lin Zihan, que ela é fundadora da primeira aceleradora da China, que só acelera empresas fundadas por mulheres. E ela chuta que esse número varia em volta de 30% de startups que têm como founders ou co-founders mulheres. E dentro desse número, só 10% dessas mulheres são as CEOs dessas empresas. Mesmo com esses números, a China ainda está razoavelmente na frente do Silicon Valley, que só tem 6% das mulheres como CEOs em startups. E agora falando de mais para dentro dos escritórios, né, massa maior, os números são um pouco mais animadores, são um pouco melhores. Nas maiores empresas da China, pegando só esse círculo, cerca de 40% dos funcionários são mulheres. E esse número é bem puxado principalmente por duas empresas, pela ByteDance e pela Didi. Depois a gente vai ver um pouquinho melhor por quê. Mas nas maiores tech companies americanas, esse número é por volta de 30%. Na Índia, ele vai para 34%, ali por volta disso. No Brasil, são meros 25%. Quando a gente vai, por exemplo, para o UK, Europa, você imagina que é um pouquinho mais avançado, nada, 19% só do corpo de funcionários são mulheres. Ainda falando de cargos, e quando a gente traz o cargo mais alto que se pode ter dentro aí de uma empresa de tecnologia, que é estar no board, né, que é estar ali na parte do conselho, quando a gente pega as 3 maiores empresas da China, que são a Alibaba, Tencent e a Baidu, ao todo são 24 posições desse board. Dessas 24 posições, 23 delas são ocupadas por homens. A única delas que tem uma mulher no board, nessas ultra mega power big techs, é do Alibaba, que é empresa do Jack Ma, né? E o Jack Ma, que é um cara ultra verbal em relação a essa luta por equidade de gênero aí dentro do ecossistema tech chinês. Ele se coloca como um champion, né? Isso na linguagem startupeira, o champion é a pessoa que vai tomar aquele assunto e fazer ele pra frente, que vai meio capitanear tudo isso. E ele fala bastante disso, tanto internamente em eventos do Alibaba, quanto no próprio South China Morning Post, que é um site que é do Alibaba, quanto também comprando anúncios em diversos sites de tecnologia, então TechNode, TechCrunch. Ele paga anúncios para falar dessa questão de equidade de gênero dentro do Alibaba, dentro das empresas do Alibaba, do Alipay, do Taobao e tudo, mas até trazendo uma coisinha que é mais de opinião. Sempre que esses artigos aparecem, eles trazem justamente o que eu falei antes, que é uma visão muito limitante de gênero para justificar essa necessidade maior de mulheres ocupando espaços de trabalho em empresas de tecnologia. Então é sempre uma conversa que, nossa, eu vejo de um jeito tão datado, que é como mulheres colocam seus times na frente delas mesmas, ou como é importante ter mulheres porque o ego delas, elas conseguem lidar melhor com eles, ou como que mulheres conseguem ser mais empáticas e conseguem gerenciar melhor seus times. E esse é o futuro das empresas, é só assim que se vai pra frente, então por isso tem que ter mais mulheres. E eu falo isso porque esse é um discurso muito, muito recorrente, que aparece em quase tudo que tá falando sobre gênero, e é um discurso extremamente limitante, né? E além de colocar essas características femininas aí como a grande chave pro sucesso de uma empresa, também tem o outro lado, né? Que é até uma denominação que ela foi criada lá na China, que o nome dela é New Hanzi, que basicamente é como eles chamam mulheres que conseguiram perseverar e conseguiram ser bem-sucedidas dentro desse ambiente que é ultra competitivo, que é ultra dominado por homens. Então, essas mulheres que meio que abriram mão da família ou que abriram mão dessas características ditas femininas para conseguir perseverar dentro dessa competição feroz. E como se elas tivessem se moldado a isso, né? E não como se elas fossem mulheres que têm uma propensão a desenvolver mais determinadas características que foram tidas como masculinas. Então, eu falo isso porque isso, é um consenso no discurso desses founders e desses CEOs, e principalmente quando eles estão ou anunciando via branded content em algum site de tecnologia, ou quando eles estão no palco de algum evento, essa necessidade de comentar sobre como se precisa de mais mulheres em ambientes de trabalho, como isso é necessário, para que se consiga trazer essas características que são ditas como femininas a esse ambiente de trabalho, né? Enquanto, na verdade, o problema é muito mais embaixo. O problema, ele tá muito mais relacionado a
quais são os valores que eles são muito visivelmente recompensados de um jeito estrutural dentro desses ambientes, né? Então, se fala muito pouco sobre como maior equidade, na verdade, ela vai gerar não só uma tecnologia mais ética, como também uma tecnologia mais produtiva, né? É consenso que inteligência artificial vai moldar quase tudo do que a gente tem como dia a dia, quase todos os aspectos da nossa vida diária. Em algum momento vão ter algum ponto de encontro com inteligência artificial. E um dos pilares da inteligência artificial é justamente ter uma base de dados que ela vai ser diversa, que ela vai ser balanceada. Porque essa base de dados, ela vai justamente servir para treinar esses algoritmos para que eles cheguem no resultado ótimo. Então, em um ambiente rico em dados, né, como a China é muito essencial que esses dados eles não tenham preferência a um certo gênero ou, inclusive, a uma certa etnia, para que, assim, esses produtos de AI do futuro, eles consigam manter essa equidade, eles consigam evitar falhas estruturais que são muito capazes de acontecer se a gente já começa tendo esses vieses, principalmente de gênero, né? E para isso não basta só ter uma base de dados gigante, diversa e tudo, mas também os seres humanos que estão por trás de todos os processos, como tanto a parte de reconhecer e de clusterizar, ou seja, de colocar em grupos cada um desses dados, qual que vai ser a etiqueta que cada um vai levar, na etiqueta bem entre aspas. A identificação desses dados para colocar isso tudo nos algoritmos, em tudo isso é necessário que se venha de backgrounds diversos, para que assim se consiga evitar ao máximo esses vieses inconscientes que vão vir nos resultados e vão condicionar esses resultados a uma questão de ambiente ou a uma questão de grupo demográfico específico, né? E é algo que, além de poder ser antiético por privilegiar ou gêneros ou grupos, também é extremamente ineficiente, porque afinal mulheres tendem a representar 50% de toda a parte consumidora de uma população, né? E sem contar que, trazendo até alguns dados do Alibaba, esses dados mostram que homens, eles tendem a fazer compras somente nas seções que estão ali mais identificadas com o gênero masculino. Já mulheres, o gênero masculino, o gênero feminino, infantil. Então, isso embasa com dados, algo que a gente tem, que a gente vê quase empiricamente, né? Que são as mulheres que tendem a fazer as compras da família, que tendem a fazer as compras para casa. Então, sim, há motivos pecuniários da gente ter mais mulheres nos ambientes de tecnologia e mesmo com tudo isso sendo de conhecimento público, né? E com esses dados que são, à primeira vista, muito animadores na China, tem vários relatos, e eu encontrei muitos relatos de situações muito degradantes nesses ambientes de trabalho dessas big techs, né? Desde, até vai do comecinho, de como a vaga de emprego é anunciada. Então, desde se anunciar a vaga de emprego só para esses homens, ou para mulheres que performam mais esse gênero masculino, que tem essas características mais masculinas, até de se colocar também dentro dali do pacote de benefícios, você tem, sei lá, vale alimentação, academia e mulheres belíssimas e deusas que vão trabalhar ao seu lado junto a você. Então, falar que na empresa há mulheres bonitas como um asset, né? Como uma coisa vantajosa de se trabalhar lá. E também tem coisas bem mais explícitas, né? Vazou um vídeo de um evento corporativo da Tencent e eu tô falando de galera mais high level, assim, mais executivos, onde as mulheres, elas estão de joelho no chão e o desafio, a grande dinâmica ali de grupo é que elas abram com a boca umas garrafas de água que estão entre as pernas dos colegas de trabalho do gênero oposto a elas, né? Então os caras estão com essas garrafas entre as pernas deles e elas tendo que abrir. E a Tencent pediu desculpas, olha só, por esse ocorrido. Ficou muito chateada, poxa. Mas é isso, histórias como essa, elas acontecem, e claro que não só na China, né? Acontecem ao redor do mundo, e em maior ou menor grau de sexismo. É realmente o que a gente vê diariamente. Mas é isso, gente. Esse foi um overview rápido sobre gênero e tecnologia na China. Não deu pra não colocar um pouquinho de opinião dentro desse ponto CN. Mas eu acho que pra terminar isso aqui um pouquinho mais alto astral, vale trazer alguns nomes que eu acho que são super válidos de, tipo, se pesquisar ou de se prestar atenção quando encontrar esse nome em algum evento, alguma coisa assim, de mulheres que realmente são inspiração dentro desse ecossistema tão difícil que é o chinês, né? Inclusive, tem outro nomezinho para mulheres que são bem-sucedidas no ambiente de tecnologia chinês, que são penas de fênix, porque ou coisinha rara, né? Mas essas mulheres são a Jian Liu, que é presidente da Didi, a Didi que é a empresa maior concorrente da Uber no mundo, né? Que inclusive comprou a 99, né? Empresa brasileira, que também era concorrente da Uber aqui. Também, outra pessoa interessantíssima é a Pang Lei, que ela foi chairwoman por muitos anos, de 2013 até o finalzinho do ano
passado do Ant Financial, então ela era uma pessoa, maior cargo que se pode ter, né, no Ant Financial, era ela. Também vale falar da Liu Jan, que é a vice-presidente senior da ByteDance, e também a Jane Sun Jie, que é CEO da Ctrip. Ctrip, que é um OTA, que é um online travel agency, então é uma espécie de Booking.com, Expedia.com, só que na China, que é a maior da China, essa Ctrip. Então é algo que é bem doméstico, mas é gigantesco lá dentro. E essas são algumas mulheres que eu acho que vale a pena seguir, vale a pena ficar atento no que elas falam e no que elas estão fazendo. Mas esse é o ponto CN de hoje. Vamos pro cilada, galera. Obrigado, Maria Rosa. Hora de dar umas risadas dos perrengues dos nossos ouvintes na cilada. Se você, como eu, nasceu num lugar que não tem um meio de transportes muito desenvolvidos, um negócio que é meio mambembe, às vezes é um pouco difícil chegar numa cidade maior e não saber pra onde vai. Desde, sei lá, não conseguir pegar o metrô ou ter uma dificuldadezinha com um trem. Agora, imagina isso na China, sem falar o idioma. Foi isso que aconteceu com a publicitária Cláudia Tambesco, que vai contar um pouco uma história mais ou menos dessa linha. Foi assim, a primeira vez que eu fui pra China, eu estudei um pouco de mandarim antes de ir, mas na verdade eu cheguei lá e eu sabia falar Ni Hao. E aí eu fiquei estudando 6 meses em Suzhou. Eu fiz um semestre lá de curso de mandarim intensivo e já conseguia me virar, já conseguia passear, fazer as coisas, andar na rua, tranquilo. E eu decidi no final do semestre, que era a época de ano novo, que eu ia dar um rolê pela China. Assim, sozinha. Ia pra Pequim, aí eu fui pra Pequim, Xi'an. Depois de Xi'an, eu fui pra Chongqing. E lá é uma zona, é muito difícil se locomover lá. E eu, assim, não era fluente. Eu me virava, dava meus pulos, mas não, o meu vocabulário, assim, eu não era fluente. E aí consegui, peguei o Baidu Maps, me virei, dei umas voltas, me perdi ali pelo meio da cidade, mas tudo tranquilo. E aí depois de lá eu tava indo pra Chengdu. E eu tava indo pegando todos os trens, tudo sozinha, de mochilão nas costas, beleza. Aí cheguei na estação de trem de Chongqing. Cheguei um pouco atrasada, um erro meu, mas tudo bem, acontece. Lá na China é muito rápido, né? Então, e pra entrar na estação você tem que mostrar o bilhete da estação. E aí eu tava com meu bilhete na mão, estação de Trem Norte. E aí eu olhei no nome da estação de Trem Norte, beleza, tô aqui. Na parada de metrô, estação de Trem Norte. Não tem como tá errado. Aí eu peguei a filhinha, aí a mulher foi olhar meu bilhete e falou assim: não, não é aqui, não pode entrar. Aí eu falei, moça, pelo amor. Aí já começou a me dar palpitação, né? Falei, meu Deus, como é que eu errei isso, pelo amor de Deus? Aí eu olhei pro nome da estação, tava escrito estação. O nome da estação na própria estação, né? Tava escrito Estação de Trem Norte. Aí eu olhei no meu bilhete, tava escrito Estação de Trem Norte. Eu falei, moça, como assim não é aqui? Como é que tem? Vai ter outra? Aí ela falou assim, não, não é aqui não. Aí eu era a única gringa do rolê, 1 milhão de chinês lá do lado, todo mundo me olhando, eu a gringa de mochilão nas costas, e a mulher falando que eu não era pra entrar lá. Aí já comecei a ficar desesperada, já saí da fila em cima da hora, assim, faltava, sei lá, meia hora pro meu trem sair, que não é tão em cima da hora, mas já tava em cima da hora. Eu achei um guardinha lá, falei, moço, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo aqui na minha vida? Eu estou na estação de Trem Norte e o meu bilhete fala estação de Trem Norte e como é que não é aqui? Aí ele falou assim, deu uma risadinha assim da minha cara. Aí ele falou, não, moça, aqui é a estação de Trem Norte-Norte. O seu trem sai da estação de Trem Norte-Sul. Como se isso fosse a maior obviedade do mundo. Aí eu falei, tá, moça, como é que eu não posso entrar por aqui pra estação de Trem Norte-Sul, que deve ser do lado? Ele, não, moça, você tem que pegar o metrô, fazer 2 baldeação, aí você chega lá e aí você entra. Aí eu falei, ah, tá bom, obrigada. Aí eu fui que dei uma idiota com o rabo entre as pernas, pegar o metrô de novo, fiz 2 baldeação, cheguei na estação de trem Norte-Sul, e aí eu já tava atrasada, e aí eu entrei, tive que trocar meu bilhete, mas essa parte foi super tranquila, assim, depois disso. Mas eu dou risada até hoje da loucura que é Chongqing, porque é, assim, como é que uma cidade tem uma estação de trem Norte-Norte e uma estação de trem Norte-Sul? Um absurdo. Mas é engraçado.
Eu tenho duas coisas pra falar sobre isso. A primeira é que eu tô aguardando ansiosamente pela explicação do Caleb, porque eu tenho certeza que ele vai tirar de algum lugar alguma explicação de por que isso existe. E eu adoro isso. E a segunda é sobre o Leopoldo comentando sobre a dificuldade de ter um meio de transporte Mambembe no Ceará. Leopoldo, tu nunca precisou pegar o ônibus na tua vida, cão. Eu acho isso calúnia, eu precisei Teu nome é pegar Leopoldo, muito... cara. Teu nome é Leopoldo. Cara, mas não pode? É isso? Não pode? Esse é nome aristocrático. Ah, mas não quer dizer que eu nunca peguei um ônibus. Eu peguei muito ônibus. Aqui em São Paulo, quando eu cheguei, era aquele negócio. Eu sabia pegar um metrô, porque não tinha metrô, não tinha experiência de pegar metrô. E aí eu descobri que, tipo, tem uma pessoa do meu ciclo social quando eu cheguei em São Paulo que ela também só tinha experiência de pegar metrô em Paris. E eu fiquei, tipo... Ai, é São Francisco. Ai, eu fiquei, como assim, querida? Ai, direito USP. Eu aqui com o maior perrengue pra pegar um metrô aqui da Sé, você falando que não, mas a catedral de sei lá o que era tão mais óbvio, talvez seja. A explicação do Caleb eu acho que deve ser alguma coisa, sei lá, tô pensando muito em Jorge Ben, sabe, que o mais alto vai ser o mais baixo. Aquele negócio meio oxímoro que a gente tem na linguagem. Aquela coisa do de cima sobe, do de baixo desce, né? É lindo essas letras. É A poesia que eu acho que é internacional, pega tanto lá na China quanto aqui no Brasil. Então, Caleb, você que tem experiência com essa cidade, que eu não vou me atrever a dizer o nome, porque eu vou pronunciar errado com certeza, como é que funciona lá? Você falou que era um negócio meio bagunçado mesmo? Eu tô meio pressionado a ser perfeito aqui, cara. Já ficou um ambiente meio hostil pra mim. Eita, a gente é tóxico. Ai... Tô brincando, Caleb. Você é perfeitinho do jeitinho que você é. Ah, Maria Rosa, eu não aguento. Da maneira que Deus lhe fez. Você é perfeito. Você é lindo, demais. Qual que é aquela música da Ana Paula Valadão? De crianças, que você é linda demais, perfeita aos olhos do pai. Pode cortar. Eu amei. Som da caixa DJ. Momento esmiliguido. Bom, eu não pensei em nada muito mirabolante, não. Mas, assim, uma dica pra quem quer viajar pra China é, geralmente, as cidades... se você dividir a China, assim, no meio, né? As cidades ao norte da China, elas realmente... principalmente cidades que foram capitais de dinastias e tudo, elas têm uma urbanização muito focada no norte, no sul, no leste e no oeste. Então, você desce lá em Pequim, são ruas retas e vai a quilômetros. Então, você pergunta como chegar em algum lugar lá em Pequim, ele fala, você vai a norte por 5 quilômetros, daí depois você vira para oeste mais 3 quilômetros, é muito pautado é bem quadradinho assim, sabe? Você anda por quilômetros e quilômetros em ruas retas lá, nessas cidades, Pequim, Xi'an é assim também, mas quando você vai mais pro sul, ali Xangai ou até Chongqing, por isso que ela fala que Chongqing é muito bagunçado, porque não tem isso lá no sul. Como também é uma região muito mais montanhosa do que no norte, as cidades lá são realmente muito mais bagunçadas, não tem isso de norte, sul, leste, oeste. Os chineses brincam até entre eles, que quando alguém do sul vai pro norte, ele também não consegue se achar do jeito que os nortenhos se indicam, né? Então, realmente, Chongqing é uma cidade muito linda, é muito massa, ela é muito cultural, tem uns prédios muito coloridos, ela foi desenvolvida muito cedo. É aquele famoso... Sabe aquele metrô que passa por dentro de um prédio? É na cidade de Chongqing, assim. Mas é muito confuso de andar lá, realmente. Eles têm muitas estações, porque a cidade é tão confusa de andar, que as estações saem pra diferença. Ela tá bem no centrinho ali também, numa parte bastante central daquela região, então passa muito trem por ali, então tem realmente muitas estações diferentes lá. Pois é, o que falamos, perfeito aos olhos do pai. Olha isso. Aula de China, meu amor. Arrasou. Um negócio assim, porque ele tentar entender, né, como funcionam as coisas, aí fica um pouco menos infernal. E uma pílulazinha de sabedoria, eu adorei. E eu ia aqui querendo falar que eu tenho muito problema. Nossa, eu sou muito a pessoa patética desse podcast. Eu tenho muito problema no chinês, com essa questão de localização, e não é nem por causa da língua, é porque eu sou muito ruim de localização. Então, pra mim, é difícil pensar em virar esquerda e direita, que é como se faz aqui. Quando vai pra lá, e aí muda pra, tipo, norte, sul, oeste, leste, não faço a mínima ideia de qual é a diferença entre leste e oeste. Tipo, a mínima. Não muda muito, porque a gente também tem norte, sul, leste e oeste aqui na nossa geografia, Não, né? mas quando você vai explicar uma coisa, você fala, não, você vira a direita naquela, duas, você vira a esquerda. É outro jeito que eles sinalizam localização lá. Sim, não existe bifurcação, assim, no norte da China, é muito interessante, só existe no sul. O negócio é aprender a ler o sol.
Se guiar pelas estrelas, Seguir né? pelas estrelas, ler o sol, Você pra mim acordar com os foi passarinhos, bicho. de uma noite sem fim. Adorei. Esse foi o melhor cilada que eu já gravei até hoje, galera. Muito obrigado. Obrigado pela participação, Cláudia. E aquele negócio, né? Você também passou por uma situação divertida na China ou aqui mesmo no Brasil, lidando com os chineses, com a cultura chinesa, manda pra gente. Só gravar um áudio de até 3 minutos e enviar no nosso Instagram ou nosso canal oficial do Telegram. O link é t.me/pagode chinês. A gente tá esperando o seu relato. Vem de DM, bebê. Mandem, gente. Bora. A gente adora receber as recomendações de vocês. Senhoras e senhores, mandarins e mandarinas, mais um episódio de Pagode Chinês chegando ao fim e, como você já sabe, é hora das recomendações. Eu vou recomendar aqui um livro, porque faz tempo que não recomendo um livro aqui, e é um livro de literatura. E a literatura moderna chinesa, moderna aqui, tipo, década de 50 pra frente. E eu vou passar a pronúncia do nome pro Caleb. Caleb, por favor. O nome dele é Chen Zhongshi. Exatamente. Quando eu leio é Shen Zhenxi. E o livro é Na Terra do Cervo Branco. Na Terra do Cervo Branco. Se passa na China mais ou menos entre 800 e 1200, 1300, não tem uma data meio definida, e vai contando a partir de uma ótica que é muito tradicional da questões de medicina chinesa, questões de como ele lidar com os mortos na China antiga, o misticismo que pairava naquela China mais antiga, na ótica de um autor chinês moderno. Então ele tem um jogo muito legal entre o antigo e o moderno que eu acho que vale muito a pena. É um calhamacinhozinho, assim, de 700 páginas. É literatura, então não tem que você lê pelo prazer, você não espera sair com algum conhecimento muito maior, porque eu imagino que ouvindo, editando, dirigindo o Pagode, eu sei que tudo aqui sempre sai com vamos aprender alguma coisa mais relevante sobre o que está acontecendo aqui agora na China. E assim, você vai entender um pouco mais sobre algo, abre aspas, a alma do povo chinês, fecha aspas, que é, enfim, algo que me interessa bastante. Eu vou passar para Maria Rosa, então qual a sua recomendação, Maria? Eu achei que foram 2 shades aí. Um sobre a gente não recomendar livro e o segundo sobre o que a gente recomenda. Então, Leopoldo. Mas tem um terceiro, porque você falou que eu não sei ler. Eu tô aqui rodeada por 500 livros, que é a decoração da sala do Leopoldo. Eu comprei por quilo. Mas sim, e só por causa disso, não, mentira, já ia trazer essa recomendação, mas vou trazer um livro também, galera, pra dar uma variada, só porque o Igor não tá aqui, pra ele ficar orgulhoso, mas eu vou trazer o Winning in China, é um livro que ainda não tem em português, e o nome dele é Winning in China, e com tradução livre aqui minha, são 8 histórias de sucesso e fracasso na maior economia do mundo. Então ele é um livro que não tem em português ainda, ele só tem em inglês, mas é da Lily Sang e do Carl Jurek. Ela é Global Fellow em Wharton School, que é na Universidade da Pensilvânia, e ele é professor lá, e basicamente eles fizeram 8 estudos de caso muito profundos sobre empresas estrangeiras, então empresas globais, tentando ali conseguir conquistar uma partezinha ali da fatia do mercado chinês, né? Então eles trazem 4 casos de sucesso e 4 casos de fracasso. E aí é um livro interessantíssimo, pra vocês terem noção. Os casos de fracasso foram da Amazon, que aí eu acho que é um dos que mais salta aos olhos, né? Como é que é a Amazon, gigantesca do jeito que é. Por que ela falhou na China? É o da Norwegian Cruise Line, também, que é um caso super interessante, da Hyundai e do LinkedIn. O do LinkedIn não é 100% fracasso, eu sou uma pessoa muito fã do LinkedIn, então acho que ainda tem chance de virar por lá, mas até agora não tem dado muito certo. E os casos de sucesso são do Sequoia, do fundo de investimento, Sequoia Capital, do iMob, que é uma empresa indiana, da Intel e da Zegna, que é uma marca italiana. Então, a partir desse livro, você consegue sair e aprender alguma coisa, viu, Leopoldo? Você consegue entender, a partir desses exemplos, diversas coisas relacionadas tanto ao modo de agir, quanto ao modo de pensar chinês, mas também como é que funcionam as coisas por lá, né? É uma liga completamente diferente de ser jogada. É um mercado que quem tá lá dentro, então, quando você tá enfrentando empresas domésticas, empresas da China, se elas conquistarem o mercado chinês, elas já estão feitas, elas já vão ser empresas de bilhões, de trilhões de
dólares. Então, o que é uma empresa global tentar competir num mercado desses? Então, é um livro interessantíssimo, recomendo demais. Deve sair já uma tradução para o português, mas quem conseguir aí, quem puder ler, recomendo muito. Perfeito, Maria Rosa. Eu costumo só me interessar por coisas que já tem mais de 500 anos, mas eu acho que eu vou abrir uma exceção pra isso daí. Tá bom, Leopoldo. Seu nome é Leopoldo, você pode falar essas coisas. Caleb, por favor, salve esse programa. Oh, eu vou seguir na vibe do Leopoldo, que ele falou sobre a alma do povo chinês e também que ele não gosta de comentar nada que tem menos que 500 anos. Tem um site, na verdade, é uma grande biblioteca digital, né, com acesso de graça e restrito, que chama Chinese Text Project, que é o trabalho que a galera tem de traduzir clássicos chineses, bem a alma do povo chinês mesmo assim, para o inglês. É para quem realmente fala inglês, mas quando você abre o site já tem ali do lado esquerdo todo o índice de todas as escolas de pensamento chinesas antigas, né, desde confucionismo, taoísmo, legalismo, até livros só de medicina chinesa antiga, né? E você pode selecionar e viajar entre esses clássicos todos traduzidos em inglês. Alguns ainda não tem tradução, esperando talvez pessoas aí, gênios futuros, traduzirem, mas a maioria deles está tudo em inglês e é um site muito completo, muito bacana, ajuda muito a gente que quer fazer esse trabalho de realmente entender a mentalidade do povo chinês e o que faz eles pensarem da forma como eles pensam, e eu super indico esse site porque tem me ajudado muito também. Tá bom, então vamos terminar por aqui. O nosso podcast é uma produção do Risca-Fá, que é a associação que observa a China. A narração de hoje e a direção dos outros é minha, Leopoldo Cavalcante, e a edição é do Guilherme Carrara. Lembrando que quem normalmente apresenta é o Igor Patrick. A trilha sonora original é do Ruda Lages, artes do Lyndon Johnson, identidade visual da Paula Siebra, gestão de redes sociais do João Marcelo Viana e do time da F451. Se você quiser entrar em contato com a gente, nosso endereço de e-mail é o contato@pagodechinês.com.br. Também dá para mandar sua mensagem no nosso Instagram, no @pagodechinês, ou pelo perfil do Telegram, t.me/pagodechinês. Lembrando que esses links estão todos na descrição do episódio, então qualquer coisa é só clicar lá e ser direcionado direto para lá. O nosso provérbio dessa semana é esse aqui, ó. Uma vela até ilumina o caminho, mas pode se consumir no caminho. Joguinho de palavra maravilhoso, né? Tchau, gente. Até semana que vem. Com se tudo der certo, o Igor Patrick de volta aqui pro microfone principal. Que eu acho que eu não dei muito bem, né?